Boa tarde, parceiros. Boa tarde aos nossos convidados. Eu estou super feliz de estar podendo trazer para vocês mais uma parceria de valor para o nosso movimento. Mais uma parceria que vem entendendo a importância e o valor do consumidor de viagens 50 mais. Mais um parceiro que olha para nossas agências com a disposição e com o empenho de trazer produtos e o cuidado que a gente necessita para poder vender com mais confiança e com mais segurança dentro do parceiros e as agências em cada uma das suas agências. Eu estou muito feliz aqui de trazer o Giancarlo Blancher. Ele é CEO do Chip Internacional Mais Sim Travel e da SC Mobile. Tá tudo certo, Jean? Tudo certo. Jean, seja muito bem-vindo. O Alex Folia, ele é sócio fundador da Aeropátria. E a nossa querida amiga Cátia Rodrigues, também sócia fundadora da Aeropátria. Eu Boa vou passar a tarde a bola para todos. eles, Boa tarde a porque todos. eu vou passar a bola para eles para que cada um dê o seu boa tarde aqui para as agências. E lembrando que esse nosso bate-papo fica gravado, ele sobe para o nosso canal do YouTube e cada agência recebe esse link no seu WhatsApp pessoal. Então, vamos começar. Eu acho que eu vou começar com a Kate, que a Kate é essa amiga aí que vem com esse sorriso lindo para gente. Kate, começa com você. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, né? Eu amo estar nesse lugar, sempre aí juntinho com a Rê. Rê, mais uma vez, obrigada pelo convite e muito obrigada também pelo espaço e permitir que a gente traga um parceiro novo aí com várias coisas boas que estão por vir, hein? Então, meu muito obrigada. E gostaria também de falar um pouquinho sobre a Aeropátria. Não esqueçam que a Aeropátria ela é uma empresa do Grupo Pátria. Ela é uma empresa de soluções aeroportuárias. Então, nós já fizemos algumas apresentações algumas vezes. Se alguém precisar, tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, tá? Hoje mesmo, o nosso carro-chefe hoje vai ser o Jean. Vou deixar o Alex falar um pouquinho para ele desejar aí boas-vindas, falar um oi para o pessoal. Alex, fica à vontade. Muito obrigado, Kate, Regina, Aline, Jean, boa tarde a todos. É um grande prazer mais uma vez participar aqui com o movimento dos parceiros do turismo. A Aeropátria sempre muito feliz em fazer parte desse movimento e hoje aí trazendo um grande amigo, uma grande oportunidade para todo esse movimento, para todas as agências que se preocupam com esse movimento. Então, Jean, bem-vindo, a bola está com você, apresente as novidades. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Hoje, oficialmente, eu, Jean, também, estou no 50 mais. Na verdade, já não é mais 50 mais, é 60 mais. Então, faço parte de verdade deste grupo e a Dessa gente procura. longevidade ativa, né? Que o Brasil aí está com esse privilégio de poder contar com tanto 60 a mais, 50, 70, 80, 90 a mais viajando e vivendo plenamente. É isso aí, é isso aí. A gente procura, né, está vivendo isso agora. E a gente sabe o quanto é importante a gente cuidar dessas pessoas, né? Nós logo, logo estamos chegando lá e logo, logo vamos sentir isso na pele, né? Então, um cuidado especial com esse grupo, com essas pessoas tão queridas, é muito importante, né? Lembro, às vezes, do meu pai, quanto a gente cuidava deles, e agora é a nossa hora também de fazer isso por eles. A gente está no mercado há quase 11 anos, nós somos distribuidores de um chip internacional. Internet para quem viaja ao exterior, né? E hoje acredito que é a ferramenta mais importante que a gente tem hoje durante uma viagem, é a internet, né? O acesso, né? A capacidade é, que a gente tem de poder entrar em contato com as nossas pessoas, né? Seja com a nossa família, seja com os nossos profissionais, seja com a agência de viagem, com o seguro viagem. A internet faz parte da nossa vida, e a gente não tem como mais escapar disso dela, né? E a gente está nesse mercado há 10 anos, esse ano já é o 11º ano, e sempre com muita atenção aos nossos clientes, sejam eles
né, as pessoas com 50 a mais, mas todos os nossos clientes. A gente entende da responsabilidade que a gente tem. Então, quando a gente recebe o apoio de vocês, com tanto carinho e com tanto cuidado, vocês estão referenciando o nosso nome para seus clientes. E a gente entende a responsabilidade que a gente tem. Nós temos uma hashtag que se chama assim, sempre junto com você. O que significa isso? Desde quando você entrou no avião, for viajar, pousou lá em qualquer lugar, em destino do mundo, que você for usar o seu celular, nós estaremos com vocês. Então, sempre junto com você é uma forma muito, é um meio, é o nosso lema de trabalho aqui na nossa empresa. Porque a gente sabe da importância que está do outro lado e falar com as pessoas. Então, eu vou compartilhar com você aqui algumas informações sobre o nosso trabalho, sobre as nossas ofertas. Fiquem à vontade, por favor, de ao longo da minha explanação perguntarem, para que a gente, né, mantenha isso bem dinâmico. Tá bem? Eu vou compartilhar minha tela, vocês não estão vendo ainda, né? Compartilhar minha Ainda tela não. aqui. Agora chegou? Sim. Chegou. Legal. Então, a nossa empresa, ela se chama SG Mobile, né? Nós temos presença aqui no Brasil, nós foi fundada em outubro de 2015, nós temos escritório nos Estados Unidos e no México também, né? A gente está trabalhando lá com eles. O que a gente divulga, né, o nosso marketing, ele é feito em cima do Mais Travel, então chip internacional Mais Travel. E qual é o objetivo, né, nossos serviços aqui? É fazer com que todos os nossos clientes possam usar o seu celular, usar os seus aplicativos no exterior como se estivessem no Brasil. Este é o objetivo. Tá bem? Então vamos lá. Seja qual for o motivo da sua viagem internacional, seja qual for, viagem em grupos, né? Muito utilizado hoje para os nossos clientes, né? Seja você viajar pela primeira vez, e aqui tem uma pequena historiazinha para contar, bem rápida. Uma cliente nossa, não conhecia, ela conheceu um namorado na Inglaterra. E ela era já 50 a mais. Ai, E que por 2 anos, bonitinha. eles ficaram namorando pela internet, sem se visitar. Ela não falava inglês, nada, nunca tinha viajado ao exterior e decidiu que, bom, agora eu vou conhecer você. E ela não sabia fazer nada, nem direito mexer com tecnologia. Tá? Um cliente nosso, que já tinha viajado para o exterior, já tinha usado a nossa tecnologia, disse para ela assim, tá bom, você vai, mas primeiro eu vou dar as ferramentas para você poder utilizar lá. Eles saíram do Rio de Janeiro, a embarcar aqui em São Paulo, eles passaram aqui no nosso escritório. Veio ele e a amiga dele. E aqui a gente, então, explicou para ela tudo direitinho como faz para utilizar a internet. Colocou o chip nela, fez uma colinha para ela, disse como é que ela faz para utilizar, como é que ela faz para ativar, para desativar, como é que tudo direitinho, para que ela seguisse em viagem tranquilo. Porque ela ia para Londres. E o namorado dela estaria do outro lado, né? Eu teria que fazer a alfândega, tudo mais. Graças a Deus, deu tudo certinho. Ela passou para nós de lá depois, passou uma foto, dizendo que agradeceu, dizendo que estava tudo legal. Então, são momentos, a gente chama, são momentos que importam, né? Quando ela desceu lá em Londres, do avião, que ela ligou o celular e estava funcionando o WhatsApp dela, os dois puderam conversar. Na alfândega, na hora que ela foi fazer o alfândega, para passar pelo passaporte, ela usou o tradutor online dela, o Google Tradutor, para poder se comunicar com as pessoas que estavam ali para poder fazer a alfândega. E assim sucessivamente. Então, a gente sempre vai estar junto com vocês, né? Essa é a importância dos momentos que importam, né? Então, aqui, isso a gente faz bastante aqui. Essa semana a gente tem feito bastante aqui. A gente tem algumas agências parceiras nossas também, e elas também têm muitos grupos dedicados ao grupo de 50 a mais, tá? E a maioria desses grupos, eles não é que não sabem a tecnologia, eles gostam de falar com a gente, né? São menos tecnológicos, gostam de falar pessoalmente com a gente, gostam de receber a explicação, gostam de ver você mexendo no celular. E o que a gente faz aqui quase todas as vezes é fazer uma colinha.
é pegar um papelzinho, é assim mesmo, tá, pessoal? Não sei se eu conseguir ver, mas é uma colinha que a gente faz, que coloca no bolso deles, que eles vão tranquilo, saem daí muito tranquilo. Então, todas as Ô, vezes que Jean, eles vão viajar, posso dar um pitaco, Jean? pode. Então, gente, deixa eu só dar um porém aqui. Quando eu fui visitar o Jean, né? Quando ele me contou a história da colinha, foi aí que ele me ganhou, sabe? Porque muitas vezes nós, agentes de viagem, não sabemos explicar como funciona o cartão de telefonia, como é que funciona, como é que vai fazer quando ele chegar lá, que a gente não está com o passageiro. A gente não sabe se ele acertou, se ele tinha que tirar o chip dele ou colocar um chip novo, enfim. Já embarca daqui com o chip, chega no lugar, o chip está funcionando. Não deu certo? Abre a cola e vai lá, passo por passo, que você tem que fazer. Então, assim, você pode até treinar antes de ir, entendeu? Para ver se vai dar tudo certo. Isso me encantou, porque são esses diferenciais, esse tipo de atenção que ganha o viajante 50 mais na confiança. Então eu falei, não, tem que trazer para o parceiro. E tá aí ele mostrando para vocês o que é a colinha. É, verdade. E você sabe que você tocou em alguns pontos assim muito importantes. Eu vou falar um pouco mais para frente, mas já que você comentou, eu vou trazer para cá. O nosso chip, embora seja um produto, né? Embora seja um produto físico, né? O chip físico, aquele que você coloca, ou o famoso QR Code, que agora é o virtual, né? Nós temos os dois. Nós temos os dois para oferecer aos nossos clientes. Tá? Mas o que faz a diferença é que quando eles estão aqui com a gente, quando eles colocam a mão no físico e falam, eles se sentem muito, muito mais tranquilos. E o nosso chip tem uma característica muito especial, muito especial. Por isso, quando a gente fala em conexão, em chip, a gente não considera um chip assim, uma coisa, a gente considera um serviço de atendimento, serviço de conectividade. Não é só um chip assim, físico que você pega e coloca, não. Então, a gente pode, quando eles estão aqui, ou qualquer pessoa que a gente possa fazer remotamente, o nosso atendimento por WhatsApp, por telefone, a gente não tem robô aqui, então a gente fala, né, com as pessoas. A gente consegue fazer a instalação do chip aqui no Brasil. Eu não preciso, né, que o cliente chegue no exterior para fazer a instalação do chip. Então, quando as agências estão programando um grupo, por exemplo, como esse do Egito, que a gente está falando anteriormente, que está programando para vender daqui um mês, daqui 2 meses, o ano que vem, a gente pode fazer a venda do chip agora. A gente, com antecipação, a gente pode entrar em contato com as pessoas, fazer a instalação aqui no Brasil. E o que acontece muito com as pessoas, né, com esse público dos 50 a mais, que muitas vezes eles têm dificuldade. Então, a gente, quando não podem vir aqui, pessoalmente no nosso escritório, a gente combina com eles se tem o tio, se tem a irmã, se tem o filho próximo deles, para que a gente possa, aqui no Brasil, fazer as instalações de todos os chips. Assim, quando vai E embarcar no também você avião, comentou, né, Jean, que tem casos onde vai uma pessoa até o aeroporto, principalmente quando é viagem em grupo, e instala o chip para o grupo no aeroporto. E tem mais um detalhe, né, gente? A colinha é fundamental porque, por mais que a gente fale, essa coisa da tecnologia, o idoso acaba esquecendo, né? Hoje eu uhum, sei como faz, amanhã eu já não sei mais. é isso mesmo. Então, essa capacidade que a gente tem de fazer toda a instalação antecipadamente à viagem, ela é muito legal. Ela é tranquilizadora. Ela é tranquilizadora para quem vai utilizar, porque se sente seguro, e também é importante para nós, aqui do nosso atendimento, porque isso reduz a quantidade de chamados que a gente recebe lá do exterior. Né? Porque a pessoa já chega lá configurada, já chega tudo certinho. Então, a incidência de chamados é muito melhor, muito menor em relação a nós. Então, é um trabalho proativo que é bom para os dois lados, né? Tanto para nós que estamos trabalhando, como para as pessoas que estão viajando. E tem mais uma coisa bem legal do nosso chip, eu já estou adiantando informações mais para frente, mas é que ele pode ser reutilizado.
Então, você viaja hoje para o Egito com o nosso chip, e aí daqui 6 meses você vai viajar para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou para o Japão, para qualquer lugar da nossa cobertura. Você não precisa de outro chip. Você não precisa instalar outro chip. É só entrar em contato com a gente, ou através de uma agência parceira, né? É, e fazer a recarga do chip. Aí todo aquele trabalho que já foi feito, ele já sabe como fazer, não é uma novidade para ele, né? Isso também traz tranquilidade para os nossos clientes. Muitos clientes utilizam o nosso chip por conta disso. Olha, eu utilizei uma vez, deu certo, fui bem atendido, né? E eu vou utilizar de novo. Então, não é uma novidade, não é uma outra tecnologia, não é uma outra equipe que você está utilizando. Então, esses elementos, né, fazem bastante diferença quando a gente está conversando com os nossos clientes. Eu digo isso para todos os nossos clientes, mas em especial para o grupo 50 mais, né? Porque eles se sentem mais confortáveis. A juventude ela é mais tranquila, coloque sala de novo, faz isso, aquilo, não tem problema. Mas não, né? A nossa Não, a nossa turma ela é um pouquinho mais de rotina, assim, né? Do ponto de vista de instalação, né? sim. Jean, né? Esse aproveitando, outro, perdão, só ia pode aproveitar o falar. ensejo da sua explicação, sabendo que a tecnologia é bem simplificada, né? 2 botões ali, você já instalou, tem todo o suporte, né? A instalação assistida, já vai com ele conectado daqui do Brasil, isso é muito bacana. Mas e se porventura chega lá, mesmo com a colinha, mesmo com o chip funcionando, surge alguma questão, alguma dúvida, existe um suporte ali no WhatsApp, um contato direto que ele consiga falar de lá a qualquer momento com a MySim Travel? Sim, Alex, importante a sua colocação. Sim, no nosso atendimento, nós temos atendimento todos os dias, domingo a domingo. O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até a 1 hora da manhã. Sábados, domingos e feriados, das 9 horas da manhã até a 1 hora da manhã, todos os dias, todos os dias. Então, sempre vai ter alguém aqui pronto para responder. E você pode mandar áudio, Alex, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, você pode tirar uma foto e mandar pelo Instagram para a gente. Se você tem alguém do lado, né, que para te ajudar também pode fazer isso. Acontece muitas vezes, Alex, de o grupo viajar, aproveitando, né, o grupo viaja e nem todos compraram o eSIM, o chip. Decidiram que ia viajar com a operadora e chegando lá, a operadora não funcionou. Ligou, não funcionou. Então, quando a gente trabalha com grupos, né, a gente é parte da equipe da agência. Diferente de quando a gente faz uma venda particular, assim, né? Pessoa a pessoa. Mas quando é um grupo, a gente faz parte da equipe da agência. Então, a agência compartilha com a gente, né, a lista de passageiros e a gente faz o atendimento individual. Liga para um, liga para o outro, liga para o outro e procura fazer todas essas coisas já aqui no Brasil. Quando não está lá fora, o que a gente faz com as agências? A gente geralmente coloca alguns chips adicionais no bolso do guia, seja o chip físico ou o eSIM. Porque daí, quando chega lá fora, e aí a pessoa que não comprou internet, não comprou da gente, confiou na sua operadora e não funcionou, ela vai lá para o guia e diz, não está funcionando, consegue resolver para mim? E a gente consegue também, nesse caso, colocar o chip à distância, né, para fazer esse tipo de coisa. Muito bacana. Estou apresentando aqui na tela, essa mulher também, essa senhora, ela foi fazer o caminho de Compostela, 800 quilômetros caminhando. A filha dela pegou ela pela mão e trouxe aqui no escritório com a gente. Mãe, a senhora não vai sair daqui sem a sua conexão funcionando. E a gente fez todos os passos junto com a filha aqui. Como instalar, como funcionar, como ativar, como chamar, como suporte. Todas as etapas foram feitas aqui. Então, também ela passou um feedback para a gente, que ela usou o chip em todo lugar, que tinha que ver a trilha, consultar o GPS, ela não tinha o hotel alugado, então ela tinha que ver quais são os hotéis ou a pousada. Tudo isso faz parte, né, do caminho de Compostela. Então, sempre junto com você, é algo que a gente sempre vai estar, né, próximo das pessoas quando estiverem utilizando o nosso chip. Muito Tá? bacana. Eu tenho E assim, mais uma pergunta, posso fazer? não, pode, claro. Por exemplo, temos qualquer tipo de situação, um voo cancelado que altera para o dia seguinte,
ou a pessoa decide, né, o passageiro decide ficar algum dia a mais no destino, ou de repente ele está lá e encontra com um amigo e fala, eu estou em outro país, vem para cá me ver, aproveita, faz uma alteração no seu voo, e ele já saiu daqui com o plano dele definido. E, de repente, num caso assim de contingência mesmo, uma situação crítica, um voo cancelado que mudou para o dia seguinte, ou ele vai fazer uma jornada diferente de última hora ali, ele consegue a conexão com a MySim Travel fora do que já saiu contratado aqui no Brasil, através do suporte? Excelente pergunta, Alex. Excelente pergunta. Vários exemplos disso. Recentemente, a gente teve a guerra do Irã, Estados Unidos, e o conflito, e ainda né, a coisa não está 100% por lá. Nesse período, houveram vários contratempos, né? Vários contratempos com os nossos clientes. Alguns deles estavam no Japão e tinham que voltar. Ou China, não podia mais voltar para o Dubai, tinha que voltar por outro lugar lá. Ou voltava pela Turquia, ou voltava para a Europa. Então tinha que trocar a internet. Então a gente conseguia trocar a internet que ele teria em Dubai para ter a internet que vai ter lá na Inglaterra. A mesma coisa para quem saía do Brasil. Diz, olha, Jean, a gente está indo lá para o Oriente e a gente vai fazer escala em Dubai. Mas Dubai está fechado, a gente vai ter que ir por Europa. Consegue mudar a internet para a gente? Sim, conseguimos mudar. Então, em vez de ele ter conexão em Dubai, ele ter conexão em Frankfurt, e lá ele vai ter internet também. Outros clientes estavam em Dubai e atrasaram o voo. Já não vai conseguir disparar hoje. Consegue colocar mais um dia, mais 2 dias para nós? Sim, a gente consegue fazer tudo isso de forma online dentro do Disperso. Tá com a Copa do Mundo aqui agora, eu peguei esse slide. Lá na Copa do Mundo nós temos uma agência de turismo lá do Nordeste, lá de Belém, Natal, desculpa. Nesse caso, eles levaram jovens para lá. E dentro dos jovens tem lá os guias, e dentro dos guias tem gente que está usando, que são, a gente chama de mídia, né? São os que mais gastam, ficam filmando, que ficam fazendo essas coisas todas. Alex, 2 deles já gastaram mais de 60 GB de dados cada um deles. Meu Deus! Assim, terminou já mais giga, e a gente vai colocando mais giga, mais giga e mais giga. A gente não tem limite, tá? Então, a gente tem capacidade de personalizar, talvez esse seja, eu vou falar um pouquinho mais, mas personalizar a internet para o seu cliente. Né? A gente consegue definir mais, menos no dia, aumentar. Então, muita flexibilidade por conta disso, tá? Destinos, a gente tem os destinos, assim, quase o mundo inteiro, não falar o mundo inteiro, quase o mundo inteiro. Destinos como o Japão, China, na Ásia, né? Destinos sagrados, né? Muitos grupos com destinos sagrados, Roma, Fátima, Istambul, Barcelona. A gente tem um plano de cobertura bastante amplo, né? tá? Bastante grupo Aqui a gente religioso, tem né? Reino Unido, Peru, Chile, Argentina, Estados Unidos. A gente tem presença nos 5 continentes. A gente é hoje distribuidor autorizado para o Brasil e América Latina da China Mobile International. A China Mobile é a maior operadora de internet do mundo. Só tem 1 bilhão de subscribers. Só 1 bilhão de subscribers. E nós somos os únicos distribuidores autorizados no Brasil. Desde 2023 que a gente está com eles, a gente tem muitos recursos, Alex, muitos recursos de customização do nosso chip, tá? Planos personalizados. Antes de entrar no call aqui, uma agência perguntou, Jean, meus clientes vão ficar 39 dias na Europa. Todos os nossos planos são de até 30 dias, 1, 2, 30 dias. Mas vai ficar 39. Eu disse, não tem problema, a gente vai fazer um plano personalizado para você, que é de 39 dias. E aí o cliente vai poder ficar 39 dias sem recarregar, sem fazer nada, com a internet ilimitada durante o período todo. Os planos personalizados, eles funcionam muito bem para esses períodos, né, que são longos, jovens que estão fazendo intercâmbio. Quando você muda de continente, você está indo para o Japão, e você vai fazer uma escala em Dubai, ou vai fazer uma escala na Turquia, ou vai fazer uma escala na Europa, todos os nossos concorrentes vendem o plano mundial. E nós também temos o plano mundial, que cobre tudo isso. Só que o plano mundial ele é muito mais caro. O valor dele é mais elevado. Por quê? Porque ele precisa ter internet no mundo inteiro, no botão, né?
em várias cidades pequenas. Com os planos personalizados, a gente consegue pegar a menor tarifa de cada localidade e fazer um plano para o cliente. Para os nossos clientes, é uma internet que ele não sabe o que tem por trás disso, mas por trás disso tem muita tecnologia, tem vários planos e com preço, uma tarifa bem menor para os nossos clientes. São os planos personalizados. O cliente, na semana passada, comprou um plano personalizado para a Ucrânia e vai ficar 7 meses lá. Né? Santo Deus, o que esse senhor vai fazer lá? Mas ele vai e vai ter internet durante todos os 7 meses sem se preocupar em recarregar e fazer nada. Tá? Então, são os planos personalizados. Tá? Cruzeiros. A gente tem muita procura por cruzeiros. E é uma pergunta recorrente. Já o meu chip funciona em cruzeiro? E a resposta é, em alto mar, não funciona. Por quê? Porque a gente é um chip de telefonia, como a Vivo, a Claro, né, a TIM aqui no Brasil, onde tem sinal deles, a gente funciona. Então, sempre que o navio está próximo da costa, está para atracar e tem alcance da operadora, você tem sinal funcionando. Quando você desce do navio, você já desce com ele prontinho, carregado. Pode ir, né, vai passear, vai fazer o seu tour dentro da cidade e está sempre conectado. Tá? Então, cruzeiros para a Europa, por exemplo, que você vai a Malta, você vai à Itália, Sicília, depois vai à Espanha, né, Portugal, exemplo, né, nas ilhas gregas por ali, vai à Turquia, sempre que você chegar numa dessas ilhas, você está conectado com a internet. Tá bem? Maravilha. Então, viagem corporativa também, não sei se é muito para o nosso público, 50 a mais, mas muitos, a gente tem empresas, né, e a gente tem um contrato com essas empresas, e os seus funcionários utilizam o nosso chip para viajar no exterior. Mas por que eles não utilizam o roaming internacional das operadoras normais do Brasil? Primeiro, você está pagando por uma coisa que provavelmente você pode não usar todos os meses. Então, tu paga todos os meses para usar de vez em quando. Muitas vezes, é assim, as operadoras, quando estão no exterior, elas têm um limite de uso diário, maior ou menor, mas elas têm. Se você ultrapassar desse limite, a tarifa também explode. E ela tem um limite, ela não consegue crescer muito. A questão de performance. Com o nosso chip, eu consigo colocar 1, 2, 3, 5, 10 GB por dia, 20 GB por dia. Eles não conseguem fazer isso. Então, para o ambiente corporativo, que você precisa transmitir, você precisa compartilhar a internet com o seu computador, precisa fazer uma videoconferência, você precisa ter internet de alto desempenho. Então, a gente consegue entregar essas coisas. E para a empresa corporativa, é a questão do custo, né? Todos os meses, a gente fecha a conta e diz, olha, você gastou isso. Com o roaming internacional, você nunca sabe o que você gastou. Sempre é uma surpresa que você tem lá. Então, a gente tem esse trabalho, esse serviço também para empresas, tá? A gente procura, então, para as agências de turismo, né? Nós somos parte da equipe, tá? Como falei anteriormente, a gente carrega a responsabilidade de ser uma referência de vocês. Vocês indicam a gente, depositam na gente uma responsabilidade e a gente vai fazer todo o possível, tudo que estiver ao nosso alcance para que o nosso serviço seja um serviço de alta qualidade, de referência. Nós aqui no Brasil, nós atendemos, Alex, nós temos o nível 1, nível 2 e nível 3 de atendimento, né? O cliente fala sempre com a gente. Se algum problema acontece que está fora do nosso alcance, por exemplo, sei lá, uma operadora parou de funcionar, o que a gente faz? A gente tem contato direto com a China Mobile. Né? Nós temos um chat interno que a gente faz contato direto com eles. E eles vão dando as dicas para nós, faz assim, faz assado, e a gente consegue resolver. Então, para os usuários, né, para os clientes e para as agências de turismo, sempre o contato é direto com a gente. E a gente faz tudo, todo o trabalho. Nós disponibilizamos para os nossos agentes uma web store, eu vou falar um pouquinho mais adiante. A venda pode ser feita por vocês, mas o tratamento, a entrega do chip, o suporte técnico, tudo é de nossa responsabilidade. A gente que faz lá, tá? A gente procura que, assim como o cliente vai viajar tranquilo, a gente quer também que a agência durma tranquilo quando está usando os nossos serviços, tá bem?
Aqui alguns clientes referências que a gente já tem. Então, a gente com quase 11 anos de mercado, né, a gente já tem vários clientes parceiros nossos que confiam em nosso serviço, dos mais variados setores, assim, do ponto de vista de seguro viagem, corporativo, agências de viagem, consolidadoras, lá no México, aqui no Brasil com as empresas corporativas. Então, já bastante gente, graças a Deus, que confiam no nosso trabalho e que a gente já tem um relacionamento bastante duradouro com eles, tá bem? Então, assim, somos dependentes do acesso, aquilo que a gente já falou, né? A gente precisa de internet para tudo, para qualquer atividade que a gente for fazer, né? E a gente entende que este serviço, como comentei anteriormente, já é um serviço de segurança pessoal, né? Se você pensar em nós, 50 mais, 60 mais, cuja probabilidade de ter algum tipo de incidente é maior do que um jovem, né? Algum incidente, estar conectado, de poder dizer assim, olha, estou aqui, me avisa onde você está, estou bem, estou passando mal, preciso disso, preciso daquilo, de forma permanente, já não é mais só um conforto. Ah, deixa que eu vou viver do Wi-Fi. Onde tiver um Wi-Fi, eu me viro. Não é mais assim. O Wi-Fi, quando você confia só no Wi-Fi, o Wi-Fi pode ter problemas do ponto de vista de segurança. Você vai fazer uma transação, você vai ter que fazer um Pix, você vai ter que fazer um pagamento, você tem que transitar informações confidenciais suas ou pessoais suas. Se você está no Wi-Fi, pode ter alguém monitorando esse Wi-Fi. Então, por isso que a gente entende, né, que estar conectado com uma questão permanente, assim, é uma questão de segurança pessoal. Tá bem? Tudo bem até aí? Mas eu Tudo tenho uma bem? pergunta, Perfeito. gente. Eu tenho Tudo uma certo? pergunta. Pois não. Se o passageiro, né, vamos supor, não vou falar Estados Unidos, vou falar outro lugar, perdeu o celular ou foi roubado e o chip está dentro do celular, o que ele tem que fazer? Ele avisando, né, ele entrando em contato de alguma forma com a gente bloqueia o chip Tá. imediatamente. Tá? O chip fica bloqueado. Né? A pessoa que pegou o celular não vai conseguir fazer nada. Óbvio que a gente precisa saber dessa, né? O Ser cliente tem que, né, a informado, né? pessoa responsável tem que informar, diz, olha, aconteceu isso, né? E aí, nesse caso, a gente também toma alguns tipos de precauções, né? Foi o Alex que comprou o chip. Então, eu preciso que o Alex, né, ou alguém que o Alex diga que é responsável para poder comunicar a gente, tá? Mas a gente consegue bloquear imediatamente o chip, tá? Tá certo. Algumas coisas que a gente já falou aqui na cobertura, uma cobertura global, instalado no Brasil, né? A gente falou antes da viagem, ativação automática ao chegar no destino. Quando você chega no destino, que seu avião pousou no Egito, pousou em Lisboa, pousou em Londres, pousou em Tóquio, que você ligou seu celular, a sua internet já vai estar funcionando ali dentro. Pronto, já sai falando, pai, cheguei, oi, minha filha, cheguei, está tudo bem aqui, né? Esse é o objetivo, tá? É muito, muito simples de ser utilizado, muito simples mesmo, tá? Nesse atendimento ao cliente, antes, né, que a gente já falou, ele é multioperadoras, tecnicamente falando, o nosso chip, na maioria dos países, ele tem mais de uma operadora. Então, por exemplo, aqui no Brasil, Vivo, Claro e TIM, são 3 operadoras, né? Quem tem Vivo tem cobertura onde a Vivo pega, onde pega. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos a AT&T e a T-Mobile, as duas maiores. Então, a cobertura de sinal é muito maior, é muito mais abrangente, né? Dificilmente você fica sem sinal nesses locais, tá bem? eSIM. O eSIM já é a realidade atual. Nós fomos os primeiros a vender eSIM internacional no Brasil, 2020. Fomos os primeiros a vender. E de lá para cá, só foi crescendo. Então, ele é muito simples de instalar, ele funciona muito bem, ele não tem fronteira, né? Você pode estar viajando qualquer lugar do mundo, se você tem acesso a um Wi-Fi, a gente consegue mandar um QR Code e fazer a instalação lá. A gente já instalou eSIM. Nosso cliente estava dentro do avião aqui em São Paulo,
estava para decolar, o avião estava estacionado, ele ia decolar, ele entrou em contato com a gente, já precisa do eSIM. A gente instalou, mandou pelo WhatsApp dele, instalou, programou o plano, antes dele decolar, já estava com o chip instalado. Então, o eSIM é muito fácil de ser utilizado. Ele também evita, né? Ele evita, né, aquela coisa de você, ontem, né, teve duas clientes, teve aquela coisa de você ter que tirar, né, aquela chavezinha lá, assim, apertar aquela chavezinha para sair o chip. Você tem que primeiro procurar, né, onde é que está aquela coisa lá, tem que ir lá, procurar, tirar a chavezinha, aí cai o chip lá embaixo, você não sabe onde está. Então, o eSIM evita tudo isso, né? Se você Inclusive, tem vem de encontro, né, Jean, com o que a Regina falou. Uma situação de uma perda do celular ali, a pessoa consegue se conectar através de um Wi-Fi da loja, do hotel, enfim, consegue falar com vocês, e mesmo que ela estava utilizando o chip físico, nesse momento a gente consegue fazer a conexão via eSIM com eles, né? Exatamente. Se, né, perdeu o seu telefone, você vai lá e compra um outro telefone. Esse telefone é compatível com o eSIM, na mesma hora a gente consegue enviar e ele já está ativo de novo. Então é muito prático, tá? Muito prático e a adesão está sendo muito, muito grande, tá? Mas, 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 40% ainda, no mínimo, precisam do chip físico, tá? Não tem jeito. Muitos ainda precisam. E nós somos uma das poucas empresas que trabalham com os dois chips. Todos os grandões, empresas grandonas, já não trabalham mais com chip físico. A gente sabe da necessidade, sabe que precisa. Nós temos essa questão estatística aqui dentro de casa, a gente vai vendo milhares de chips por mês, a gente sabe quantos é sim, a gente sabe quantos é físico. Então a gente sabe que precisa. E isso, nós nascemos assim, né? A gente nasceu com o chip físico. E a gente sabe também que o brasileiro deixa para fazer as coisas meio que em cima da hora, né? Vou viajar, eu fiz isso, fiz aquilo, o chip, o seguro, e vou deixar para comprar no último dia. Tá? Nós temos uma logística de entrega do chip físico bastante desenvolvida. Bastante desenvolvida. A gente tem entrega por Sedex, por DHL. Nós temos aeroportos, onde o cliente pode ir lá retirar, com a parceria da Aeropátria. Alex, que está aqui, essa nossa parceria, ela ampliou essa capacidade da gente ter em vários aeroportos do Brasil, da gente poder entregar para os clientes lá. Se tem grupos, foi aquilo que você falou antes, né? Se tem grupos, a gente pode combinar com a agência, a gente personaliza, né? A gente agora fez um grupo de 130 pessoas, iam 67 iam para os Estados Unidos, 28 iam para o Canadá e 28 iam para os Estados Unidos. Nós separamos em 3 envelopes distintos, cada envelope com os seus chips, cada envelope com o chip dos alunos e com o chip dos guias, e mais alguns chips de reserva. Então, a gente consegue fazer toda essa estrutura antecipadamente e enviar. Então, a gente procura, né, se organizar dessa forma. A gente tem retirada na Vila Mariana, a gente tem as agências, muitas das nossas agências têm vendas regulares e recebem clientes na sua agência, né? Recebem pessoalmente, né? A gente também tem a possibilidade de deixar alguns chips desses físicos lá com ele, um estoque lá, não tem custo para a agência, mantém lá o chip, e quando o cliente vai lá, ele precisa do chip físico, só entrega para ele, sem custo, sem nada. Então, facilita bastante, né, o atendimento. E pode agregar no produto também, né? Oi, desculpa? E aí você também pode agregar no seu produto. Sim, exatamente. Exatamente. Então, Entregou, quando você volta, já monta, né, entrega o chip junto. Exatamente, você monta um plano, né? Um plano de viagem que inclui o aéreo, que inclui o hotel, que inclui o trânsito, que inclui o passeio, que inclui o seguro viagem e E o chip. o chip. Exatamente. Nestes casos, falem com a gente, tá? Como a gente está parceiro, a gente faz planos especiais, faz tarifas especiais, né? Para que você já entregue ao seu cliente um pacote Tudo completo, né? prontinho. De atendimento, tá bem? Aqui um pouco da cobertura, são letras muito pequenininhas para ver agora, mas para vocês entenderem, né, que a gente está posicionado no mundo inteiro, né? Esse lado verde aqui é o plano mundial. Na verdade, o plano mundial ele cobre todos esses destinos que estão aqui.
né? E esses outros destinos, como Europa, Estados Unidos, Ásia, Oriente, Mercosul, né? A gente tem as tarifas mais atrativas, né? O plano mundial é o grandão e os outros são menores. Quando eu falei em personalização anteriormente, eu consigo pegar uma tarifa da Tailândia, uma tarifa da China e uma tarifa de Dubai. E fazer para os nossos clientes uma E tarifa. acha um ponto comum ali. Exatamente. Exatamente. Tá? Então, essa tecnologia, eu posso afirmar para vocês, ninguém faz. Só nós somos capazes de fazer. Por quê? Por conta da tecnologia que a China Mobile nos permite utilizar. E a gente está usando muito bem, muitos planos personalizados a gente tem feito por conta disso. Tá? Então, a gente tem internet 5G, onde tem internet 5G no mundo disponível, a gente utiliza, onde não tem, se conecta na mais próxima. A gente tem planos de dados ilimitados, o cliente vai ter internet durante todo o período. No plano controle, que nem aqui no Brasil, controle TIM 10 GB, Vivo controle 5 GB, a gente tem também todos essas ofertas, e tem o que eu falei dos planos personalizados, né, que a gente havia comentado anteriormente. Esses planos customizados, ó, tá vendo? Lá na, lá na, na- lá na Copa do Mundo, então esses caras já utilizaram, já é 30, mas já estão nos 60 GB que eles estão utilizando. Então imagina, é uma quantidade enorme. Como curiosidade, lá na Copa do Mundo, lá na Copa do Mundo tem o jogo, aí termina o jogo, tem entrevistando o jogador ali, né? Vai fazer aquela entrevista no final do jogo, tem o repórter e tem o cameraman atrás. O cameraman atrás ele tem uma mochila para transmitir dados. Dentro dessa mochila tem 8 chips. 8. Esses 8 chips é que transmitem o sinal que você vê eles dentro do campo ao vivo lá. Nós temos mais de 20 máquinas nos Estados Unidos operando hoje com o nosso chip. Então, bem legal assim. Então, a gente tem vários segmentos, né, de atuação de tecnologia, tá bem? Tarifas, a gente tem várias tarifas publicadas, são tarifas competitivas, a maioria delas a gente é um dos melhores do mercado, não para todas, mas a maioria delas a gente está muito bem posicionado. Então, a gente tem uma estrutura bem completa de atendimento, tá? Para todos vocês. Para as agências que querem ser parceiras de nós, da nossa turma aqui, do nosso encontro, a gente consegue disponibilizar uma web store personalizada. Nessa web store personalizada, a agência vai ter o seu link com todos os nossos planos ali dentro, onde ela vai poder fazer as vendas, né, dos nossos planos e todo o suporte que a gente vai dar, suporte de atendimento, de vendas e de tudo mais. Tá legal? Então, Oi, Jean. basicamente eram essas as... Oi, Boa tarde, tudo bem? Posso fazer uma tu- pergunta? Essa que você pode, chama claro. de Web Store é uma white label? É um white label. Ah, Então, por legal. exemplo, Legal. vou mostrar uma ao vivo e a cores agora Uhum. aqui. Vamos lá. Nós temos uma web store do movimento Parceiro Turismo 50 mais. Você viu que Exclusiva, mudou, né? hein? Exclusiva, tá? A gente consegue fazer essa personalização, Aline, né? A gente Aham, consegue colocar legal. o logo, consegue colocar o link aqui em cima, ó, Aham, Parceiros sim. Turismo 50, né? É o link dedicado, né, para o E Parceiros uma 40 agência mais, consigo 50 mais. linkar ali no meu site, por exemplo, né? Quando eu falo, eu coloco um banner de chip de viagem e aí ele linka com a minha white O label da minha link, página da manda um agência, né? link. Esse link vem Legal, direto para cá. Tá? O legal. interessante é Tá que bom. essa nossa web store, né, aqui no caso para o evento do Egito, né, vai ocorrer agora, né? Então, aqui a gente está fazendo estamos fazendo uma promoção. Para quem comprar no Egito vai ter 10% de desconto de pagamento no Pix. E aqui tem os planos, ó, do Egito, plano ilimitado, plano controle, 7 GB, 10 GB. Mas essa web store ela foi personalizada para o grupo do Egito. Só que nós podemos Legal, fazer uma web store que tem todos os planos. legal. Todos os planos. E é exatamente como você falou, Aline. Você lá no seu Uhum. site, você coloca um link, compre o chip aqui, ele vai cair aqui. E aí,
no App Store, nós tomamos conta, tá? A gente faz tudo. Se o cliente solicitar Sedex, a gente manda. Se ele solicitar o eSIM, a gente manda. Se ele solicitar, né? Tudo que ele precisa, a gente faz e a agência fica tranquila, ela só sabe E o aí a que vai gente tem fazer. depois um relatório, algum lugar que a gente vê nossas comissões, como que, né, para a agência, no caso da Sim, agência. exatamente. Aqui Uhum, embaixo, aqui embaixo é o e-mail da agência. uhum, Toda venda realizada aqui, a agência é comunicada, certo? legal. O WhatsApp da agência, as informações que a gente coloca aqui são personalizadas. Então, primeira Uhum, forma de sinalização. Quando acontece uma venda, a agência é informada através do e-mail, certo? Quando a gente tem, por exemplo, entrega em aeroportos, Guarulhos, por exemplo, Galeão, Brasília, Recife, além do e-mail da venda, a gente envia um e-mail referente à retirada no aeroporto. Então, legal. vai um e-mail que tem a foto do local, tem o mapa do local, tem o telefone de contato do aeroporto, tem o horário de atendimento do aeroporto, tudo isso o cliente recebe e a gente recebe, o agente, né, a agência Uhum, recebe também. Além disso, além disso, a gente tem um outro site chamado Dealer, chamado painel do distribuidor. Nesse uhum, caso, você tem um usuário, um e-mail e uma senha personalizada também da agência, uhum. onde você consegue ver todas as vendas que foram realizadas. Você consegue tirar um Legal. relatório por mês, né, ver quais são todas as vendas que foram feitas ali. No final de no início de cada mês, que é agora que a gente está no período agora, que é o início do mês seguinte, as vendas, né, a gente está preparando a, a, o pagamento das comissões, né? Então Legal. o nosso financeiro vê todas as agências, todas as vendas que foram feitas, são todas elas divididas por agência, e a gente vai entrar em contato com cada uma delas, ou para pagar, ou às vezes até para receber, porque a agência às vezes pode receber o dinheiro, muitas vezes você faz um grupo, que nem você falou, Regina, às vezes o chip está dentro do pacote, né? Então, quando o cliente compra o pacote, ele já compra o seguro, compra o chip, compra tudo, né? Está lá dentro. Nesse caso, a agência já recebeu o dinheiro e depois ela paga para a gente o valor neto, né? Que a gente chama no Valor ponto de net. vista de, Ah, legal, legal. Tem essa opção tá? A também, gente paga então, de eu comprar um valor net, isso, né? consegue fazer E a isso. gente, e a gente consegue um valor net para o agente de viagens que está viajando Claro, também? Agora, sem dúvida. o que vai acontecer, Aline? O parceiros vai ter um acordo com ele. Todas as agências estão embaixo do guarda-chuva do parceiros, entendeu? Para ter as vantagens que ele vai colocar agora para a gente, precisa Isso, estar embaixo do guarda-chuva do parceiros. Então, assim, a Legal, sua exatamente. agência pode querer fazer uma coisa sozinha, ok, tá tudo certo. Porém, as condições vão ser diferentes. legal. Aham. Mas a Isso agência, mesmo debaixo do parceiros, tem o white label, aí vai ser Tem, independente. tem, Ah, legal. Isso. Assim, Aline, exatamente. Ótima pergunta. Cada agência ela é como sim. fosse uma Por entidade isso que é independente. importante se cadastrar como agência 50 mais, né? Sim. Isso, exatamente. Então, vai ter, tem a estrutura, cada um tem a sua estrutura de atendimento. O nosso atendimento, então, fica como se fosse uma individual, tá bem? Essa personalização aqui, a gente faz normalmente, mas se a agência quer desenhar alguma coisa, quer enviar para a gente algum tipo de, né, de banner específico para a gente também é capaz de personalizar aqui também. Tá bem? Ótimo, muito E bom, parabéns, mais? Jean, muito bom mesmo. Só É, uma última pergunta: qual a média mais ou pois menos de não. tempo que demora para chegar o chip físico aqui no Brasil? A Quanto tempo resposta é antes da depende. viagem? A resposta é depende, né? Porque, assim, algumas situações. Nós estávamos utilizando até 2 meses passado carta registrada. Tivemos que cancelar o serviço. Nós não tem mais confiabilidade a entrega desse serviço aqui. Tivemos que, infelizmente, era mais barato, mas às vezes levava 30 dias ou às vezes não chegava. E aí a gente tinha muito. O cliente ficava insatisfeito, né, porque não recebeu. Então a gente tirou esse serviço. A gente usa aqui Sedex e usa DHL. Sempre que possível, a gente até usa DHL. Está mais rápido que tudo. Então, DHL, na maioria das capitais, é de um dia para o outro, 2 dias, 3 dias.
SEDEX, de 5 a 7 dias úteis, dependendo do local, tá, Aline? Assim, dependendo da região e do local. E sim, o ESIM normalmente a gente entrega no mesmo dia, normalmente. Mas aí a agência tem a liberdade de dizer o seguinte: Jean, meu cliente já está em viagem, precisa do chip agora. Tá? Aí a agência entra em contato, né, comigo, com a nossa equipe de suporte, diz assim: olha, meu cliente já está embarcado, já está em viagem, precisa do atendimento imediato. A gente dá prioridade nesses Legal. atendimentos. Tá? Não, E, isso é assim, importante mesmo para a gente ter uma previsão aí, mais ou menos, uma antecedência, né, da viagem. e, Ou compra junto, já fechou a viagem, já inclui já o ESIM, o quanto antes melhor, né? Para não ter esse isso, problema de não chegar, né? É importante se atentar a esse isso. detalhe. Exatamente. Então, por SEDEX e DHL, em torno de 7 dias úteis, contando como 10 dias no máximo, assim, para entrega. Esse não, esse ou no dia para o outro, a gente já faz a entrega. Nós estamos localizados aqui na Vila Mariana, né? Estão vendo a minha tela ainda? Estão, né? Nós Estamos. Uhum. estamos localizados aqui na Vila Mariana, né? Próximo do Shopping Metrô Santa Cruz. Então, agências de São Paulo, clientes de São Paulo, como a gente tem feito muito aqui, muitas agências parceiras nossas aqui de São Paulo, focadas inclusive no público nosso, né, no nosso público aqui, no público 60 a mais, eles oferecem o nosso chip, indicam o nosso chip e eles recomendam, vão lá, lá na Vila Mariana que vocês fazem tudo lá. Frequentemente a gente tem clientes que a gente recebe aqui, e posso dizer que são clientes muito queridos, assim, muito queridos mesmo. E a gente depois acaba criando até um relacionamento. Eles vêm de novo, sempre que vão viajar, vêm ativar o chip aqui. Eles querem fazer a colinha de novo, ver se está tudo certo. Eu recebo chips, eu recebo chips antigos. Vou contar até. Esse aqui é um chip antigo, é uma antiga, tá? Quer ver que tem aqui dentro? Ó, tem o chip, ó, tem um manualzinho nosso e tinha até um escrito vocês não vão conseguir ver que tá, mas aqui em cima tem o escrito do cliente, ó, o nosso WhatsApp. Eles trazem isso nas mãos aqui, fico tão feliz porque de olha, meus clientes trazendo aqui o nosso produto de longa data. Então essa preocupação com esse atendimento, voltando lá para o princípio, Regina, é a responsabilidade que a gente tem sendo referenciado, né, pela gente, por vocês, que espera que a gente faça um bom serviço e que o cliente também saia satisfeito. Essa é a nossa missão. Sempre junto com você. Ah, Isso muito, mesmo. muito bom, Jean. Olha, um bate-papo que era para ser de quase 40 minutos, a gente já está aqui há quase uma hora, e acho que todos nós ainda ficaríamos mais tempo, né? Se nós pudéssemos realmente para aprofundar mais e podemos nos preparar mais para vender e oferecer esse produto para o nosso passageiro. Gente, eu tô assim encantada. Bom, eu já saí encantada daí, né? Eu já saí encantada, eu já falei, não, quero ser, quero estar, né? E quero trazer isso para os parceiros, com toda a responsabilidade, assumindo também essa responsabilidade junto com vocês. E a partir de agora, então, a gente continua na nossa sala, que é a nossa sala da Aeropátria, Aeropátria, porque é isso todo esse mesmo, trabalho vai ser feito junto com a Aeropátria. Então, gente, exatamente. daqui para frente, todas vocês vão estar cadastradas com a Aeropátria e vão estar cadastrados com o Gian. Esse cadastramento vai permitir com que vocês, estando ou não em contato com eles, tenham os mesmos benefícios do que uma agência que é mais ativa. Então, muitas vezes vocês vão ser surpreendidas por um comissionamento diferenciado ou por um valor que não está publicado, porque a nossa intenção realmente é trazer para vocês uma oportunidade de oferecer esse produto com suporte, com conhecimento, com garantia e com responsabilidade. Só que quando você, às vezes, não está ciente, você vai estar, sim, cadastrada lá e com todos os direitos que o parceiro está trazendo para vocês. É isso, né, Kátia? Exatamente, é isso mesmo. Jean, obrigada. Uma apresentação maravilhosa, que nem a Regina falou, né? Maravilhosa, Jeane.
Pra gente, a gente ficava aqui horas conversando, tirando várias dúvidas e ouvindo os causos também, que a gente sabe que você tem vários que já contou pra gente, né? Não, É você sabe que a gente interessante aprende com isso. os casos, né? A gente aprende com Então, os casos. é A prova gente social. melhora ouvindo casos. Exatamente, a gente vai aprendendo, né? Eu vi ele, teve uma hora que ele falou ali a dificuldade para tirar o chip, eu já lembrei, eu falei, nossa, eu tenho essa dificuldade. Aí uma vez eu fui tirar o brinco para abrir lá, tirar a gavetinha, quebrei o brinco, enfim, todo mundo tem uma história, né? É isso. O material Jean já está na sala já, tá? Jean pode divulgar esse material lá na sala. Nós temos também, o Jean desenhou aí para vocês. A gente sabe que vocês estão com um grupo para o Egito, que o pessoal já comprou, vai acontecer em breve. Então, o Jean desenhou ali um plano especial para o Egito e vai estar lá na sala e ele vai passar lá também. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram uma nova apresentação, queiram falar conosco, ou comigo, com o Alex ou com o Jean, sintam-se à vontade, nos chamem lá no grupo e contem conosco. Rê, muito Também obrigada. já vai estar lançando o Egito 2027, e aí a gente Exatamente. já vai estar incluindo, né, os novos valores, já vai estar aí já colocando também o atendimento no aeroporto, que é muito importante. Assim, eu acho que é um diferencial, como eu disse desde a primeira vez, você já sair daqui com chip e ter um atendimento no aeroporto, onde você não vai depender mais de filho, nem de sobrinho, nem de amiga, não. Seu filho só precisa deixar você lá na porta do aeroporto. Pronto. E também, se Exatamente. for E se preciso, eu acho que a precisar, Aeropátria daqui a pouco vai vir com isso também. Então é exata, isso, não, e se pessoal. precisar, a gente também entrega o chip, né, Jean? A Aeropátria já faz ali o Exato. grupo e já entrega o chip também. Exato. Gente, muito obrigada. Espero que todos tenham gostado.